Meio-dia e 34, a Mina Abreu já está de volta aos nossos estúdios. A gente viu aí algumas informações sobre a pandemia do coronavírus. Então, nas notícias da metrópole, este é o primeiro assunto que nós vamos abordar. Os casos no nosso país, no estado de São Paulo, na região metropolitana e também na cidade de Campinas. Seja bem-vinda. Boa tarde, Mina. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. Olha, de acordo com o Ministério da Saúde, até esta terça-feira, dia 3 de novembro, o Brasil acumulava 5.566.049 casos da Covid-19, sendo 11.843 casos novos de um dia para o outro. Nós temos 160.496 óbitos no país até esta terça-feira. E fica aqui as condolências da TV Câmara Campina aos familiares das vítimas. No estado de São Paulo, são 1.118.544 pessoas afetadas pelo novo coronavírus. 39.364 vieram a óbito. Na região metropolitana de Campinas, que compreende 20 cidades, além da nossa cidade, 90.929 casos, sendo que em Campinas, até esta terça-feira, 38.149 casos da doença. Indaiatuba aparece em segundo com 7.876, Sumaré vem na sequência com 6.579, Santa Bárbara do Oeste 6.209, Americana 6.180. Abaixo de 5.000 nós temos Hortolândia, Paulínia, Valinhos, Vinhedo. Na sequência aparece Itatiba, Cosmópolis, Montemor, Arthur Nogueira, Jaguariúna e Nova Odessa. Cidades com menos de 1.000 casos: Engenheiro Coelho, com 934, Santo Antônio de Posse, com 881, Pedreira, 618, Olambra, 438 e Morungaba, com 186. Bom, cidade de Campinas, por conta do feriado, ficou um tempo, sem atualizar os dados. Isso aconteceu ontem. Então, 258 casos a mais. Então, a cidade de Campinas, vocês viram aí, chegou na marca de 38.149 casos. São 258 a mais em relação à última atualização. Em investigação, 577 casos, isto é, a pessoa tem algum sintoma ou teve algum contato, realizou o exame e está aguardando o resultado. 577 pessoas estão nessa situação, aguardando o exame. E um outro dado que chama atenção são pessoas em isolamento domiciliar, 94 pessoas. A boa notícia é que são 161 a menos. Então, as pessoas que estão recuperadas, apenas 94 recebendo aquele atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, sempre por telefonema, perguntando como é que está o andamento da saúde e da recuperação. Isso, e a gente vai lembrar agora, quando a gente falar dos óbitos e depois da internação, olha, vamos primeiro falar então da internação, já que a gente está falando das pessoas isoladas, porque elas que não estão isoladas estão internadas. E olha, a gente tem 211 pessoas internadas, 15 a menos, ou seja, a taxa também está diminuindo. E até esta terça-feira, dos 176 leitos de UTI na rede, nós tínhamos 101 ocupados. E a divisão é essa: 81 leitos do SUS municipal, que é a rede Mário Gatti, de urgência e emergência, 35 ocupados, uma taxa de 43,21%. Dos 30 leitos do SUS estadual, que hoje se concentra na Unicamp, 20 leitos ocupados, 66,67%. É importante lembrar também que desses leitos ocupados não necessariamente são moradores de Campinas, porque a Unicamp também atende pessoas de outras cidades que às vezes podem ser atendidas com os sintomas da Covid, ser diagnosticadas e precisam de internação. E ainda nos leitos particulares, dos 65 disponíveis, 46 ocupados, uma taxa maior aí, que nós temos aí 70,77% dos leitos ocupados. Então, nós temos 46 leitos livres no SUS municipal, 10 leitos vagos no SUS estadual e 19 leitos livres na rede particular,
estamos conseguindo desafogar, então, um pouquinho a saúde da cidade. Isso, estamos conseguindo um sinal de estabilização, mas como você sempre lembra aqui, Gabriel, não vamos afrouxar aí os procedimentos e os protocolos de segurança. Mantenha sempre o cuidado, você aí de casa. Eu falei aqui, são 258 casos a mais. A doença continua circulando, então utilize máscara, lava bem as mãos, álcool em gel, distanciamento pessoal. Tá todo mundo cansado, mas precisa continuar fazendo isso, porque nós estamos em pandemia. E se quando a gente fala em óbitos na nossa região, nas 20 cidades da RMC, 2.876 mortes, sendo que aqui em Campinas nós temos 1.325 mortes, que compreende, vamos ver aqui, óbitos, 8 a mais em relação ao último número. E daqui a pouco eu vou detalhar isso. Mas antes, vamos falar das outras cidades. 252 óbitos em Sumaré. Lembrando que até ontem a gente deu que eram 250 aqui na cidade vizinha. Indaiatuba com 228. Santa Bárbara do Oeste com 195. Americana, 169 óbitos. Valinhos, 163. Hortolândia, 157. Agora nós vamos falar das cidades que têm menos de 100 óbitos. Paulínia, Nova Odessa. Na sequência, aparecem Cosmópolis, Montemor, Vinhedo, Itatiba, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho com 22 mortes. As cidades agora são com menos de 10 óbitos. Pedreira com 9, Santo Antônio de Posse também 9 óbitos, Morungaba 4 e Olambra 3 óbitos. Sobre as mortes no município de Campinas, nós atualizamos este número, são 8 a mais, 5 mulheres e 3 homens e todos com comorbidades. Todos com comorbidades e como você disse, 7 tinham mais de 60 anos, 4 maiores de 80, 1 entre 70 e 79, 2 entre 60 e 69 e apenas uma vítima era com idade entre 50 e 59 anos. A Secretaria de Saúde salientou que, dentre essas 8 mortes, nós temos uma mulher de 85 anos que ela morreu em 24 de setembro. Ou seja, não são mortes da última semana, agora que veio o diagnóstico do motivo real da morte dessa paciente. E também uma outra mulher de 84 anos que morreu no dia 18 de outubro e o exame foi realizado em laboratório privado. A faixa etária maior é acima de 60 anos, mas lembrando que essa doença ela não escolhe idade. Você viu aqui, tem vítima entre 50 e 59 anos. Nós já noticiamos mortes entre 40 e 50, entre 30 e 40, entre 20 e 30 acontece a doença. A maior faixa etária é acima dos 60 anos, mas é uma doença que não escolhe idade. Isso mesmo, e a gente sabe que esse número maior, de acordo com as autoridades de saúde, é porque os idosos é uma população um pouco mais vulnerável. Então, você que tem aí o seu idoso em casa, o seu pai, sua mãe, seu avô, um tio, tome bastante cuidado, porque caso você transmita, ele faz parte desse grupo aí, infelizmente, que tem tido maior taxa de óbitos aqui na nossa cidade de Campinas e também no país. Continuando falando sobre saúde, a unidade de pronto atendimento metropolitano começou a funcionar. Isso mesmo. Ontem, em coletiva, o prefeito Jonas Donizete anunciou a abertura do PS, que a gente chama, na verdade, não é mais PS, porque não é um pronto-socorro, é a UPA Metropolitana, que fica no bairro Padre Anchieta. Conhecido popularmente como PS Metropolitano, a ideia é que atenda não só a população ali do bairro, mas também, como já acontece, atender a população das cidades conurbadas. Ali a gente pode falar de Sumaré, de Paulínia, de Hortolândia e também, pela localização, vai ser um local estratégico para o atendimento de pessoas de vítimas de acidente nas estradas. Lembrando que ali o distrito de Nova Aparecida é justamente no eixo entre as rodovias Bandeirantes, Anhanguera e Dom Pedro. Então, importante local para que as pessoas que sejam aí atendidas nessas estradas tenham esse local como referência. Olha só, a unidade de pronto atendimento Anchieta Metropolitana, que vai chamar Pastor Agostinho Godinho de Souza, foi entregue nesta terça-feira e a gestão vai ser da rede Mário Gatti de urgência e emergência.
São 145 funcionários, incluindo as equipes médica, de enfermagem, de técnicos, de administração, de higiene, de manutenção e outras. Toda a estrutura de profissionais vai estar à disposição da população, vai funcionar 24 horas por dia, todos os dias da semana. Ficou 3 milhões mais barato. Essa verba, ela permanece depositada na Caixa Econômica Federal e nós estamos pedindo uma autorização para usar essa verba para comprar um tomógrafo. Olha, como eu disse, já que vai atender os pacientes de outras cidades aqui da nossa região, a ideia é que também outros municípios enviem verbas para o funcionamento dessa nova unidade. Nós estamos num período de transição eleitoral, né? Então nós temos que esperar, mas Campinas já tem uma proposta sobre a mesa e eu acredito que é muito importante que o Estado entre com financiamento também. Por quê? Porque é um equipamento que não será usado só por Campinas, mas o custo, nesse momento, é um custo arcado pela cidade. E a antiga unidade do PA da Anchieta será devolvida à Secretaria de Saúde, que vai ver como vai utilizar o espaço no atendimento à população. Na verdade, o que nós tivemos foi a transposição do que era a UPA, que nós chamamos de UPA Anchieta velha, para a UPA Anchieta nova. Então, todo o RH que estava, todo o pessoal que estava trabalhando na UPA Anchieta antiga, foi agora transposto, foram removidos, foram realocados na UPA Anchieta nova. Então, basicamente, é uma continuidade. Nós agora estaremos devolvendo, né, Carmen, para a Secretaria de Saúde o prédio da antiga UPA, para que a Secretaria de Saúde possa utilizar. Não sabemos ainda direito o que vai ser feito, mas o RH, que era da UPA antiga, agora está todo trabalhando na UPA nova. Lembrando que a nova unidade funcionará, já está funcionando 24 horas, fica na Avenida João Paulo II, número 2, na Vila Padre Anchieta, no distrito de Nova Aparecida. E ainda na coletiva foi anunciado, na verdade, apresentado pelo secretário municipal de saúde, o inquérito sorológico feito com a população de rua. Acompanhe. Nós analisamos as pessoas do Largo do Pará, do Mercadão, da Rua Delfino Sintra, da FEPASA, do Terminal Central, do Córrego do Borto, da Catedral, do CAPES AD, do Abrigo Dulce e de Cidadania e do SAMIM. Esses daqui são os usuários, quer dizer, são os pacientes. Não difere muito do que deu na população em geral, é isso? Não difere. Ao contrário, é até um pouquinho abaixo da população geral dos inquéritos que a gente fez. Nós fizemos também todos os nossos colaboradores que trabalham na rua, então, são os trabalhadores do consultório de rua, do Abrigo Dulce, do SOS Rua e do SAMIM. Foram 124 testes realizados e aqui o percentual foi ainda mais baixo do que comparado à população geral e à população que foi anteriormente analisada. Bom, foram testadas, então, 330 pessoas aqui no município de Campinas. De acordo com o último censo, a população de rua da cidade era em torno de 880 pessoas. Então, a gente pode dizer que 40% foram testadas neste teste que foi realizado. De acordo com a Secretaria, são 822 pessoas, dos quais, das 330, Gabriel, 11 testaram positivo, ou seja, 3,33, que de acordo com o secretário, a gente ouviu falar, é a média da população. Então, é importante setor também que a gente já viu. A polícia, né, GM, que atua na cidade, já foi, a área de educação, a população de rua. E também começou ontem a testagem nos motoboys. Acompanhe. A gente programou 4 semanas, mas podemos chegar até 18 de dezembro. Então, olha, gente, eles estão falando aí até o dia 18 de dezembro. Você que atua com a entrega de mercadorias, é um motoboy, trabalha aqui em Campinas,
pode usar o Disque Saúde, que é 160, o telefone para fazer o agendamento da testagem. Lembrando que a gente tem 2 locais aqui em Campinas, o Sereste e também a Policlínica 2. E aí, no Disque Saúde, você vai ser orientado dos horários e também o local mais próximo. Lembrando que essa testagem, ela é aquela que é feita direto no sangue, ou seja, o resultado sai em média 15 minutos para a pessoa saber se teve contato com o vírus ou se então está com a doença e não sabe. Então, os motoboys aí, a gente sabe que muitas pessoas, né, nesta pandemia estão, né, neste emprego. Então, é importante ligar no 160 e poder fazer esse teste, já que tem o contato diário com as pessoas, né? Faz parte na entrega ou mesmo no restaurante, no lugar que você trabalha. Então, é algo bem interessante a se fazer, já que estamos nesta pandemia. Vamos falar de esporte agora, Mirna Abreu? Vamos, porque a gente já mostrou o desempenho dessas meninas aqui no Câmara Total. E agora, olha só, a equipe de ginástica rítmica de Hortolândia, treinada num projeto lá da prefeitura chamada Escolinhas Esportivas, foi destaque no 4º torneio Atitude Online. Na categoria infantil foram 3 primeiros lugares, 2 segundos lugares e um 6º lugar em diferentes níveis da disputa. E fica aqui os parabéns da equipe da TV Câmara Campinas para essas meninas que são hoje comandadas pela técnica Isabelle Schiffer, que conseguiu essas medalhas aí, mesmo nesse período de pandemia, com um treinamento online. A gente acompanhou, Gabriel, não sei se você lembra, ela fica vendo as meninas pelo Zoom, corrigindo as posições. Sim, e tudo mais. Tudo home office, né? Olhando pela imagem naqueles quadradinhos e orientando as meninas, muito bacana. Vai se adaptando, né? Não pode ficar parado, é esporte de alto rendimento. Então, muito bacana essas meninas da ginástica conquistando prêmio, realizando o torneio online, muito bacana. E por falar em esporte, Mirna Abreu, vou atualizar agora aqui um pouquinho do voleibol e do futebol. Vôlei primeiro, a equipe Renata aqui de Campinas, né, no vôlei masculino. Ontem teve a Superliga masculina e o Renata venceu a equipe do América Mineiro, duelo que foi lá em Belo Horizonte, por 3-1, então conquistou 3 pontos. No vôlei é assim, se você vence por 3-0 ou 3-1, 3 pontos. Se você vencer por 3-2, se perder 2 sets, você leva 2 pontos. Então, a equipe de Campinas começou muito bem a Superliga masculina, vencendo por 3-1, fora de casa, a equipe do América Mineiro. E sobre futebol, a equipe da Ponte do Guarani, profissional, né, que disputa o Campeonato Brasileiro da Série B, só joga no fim de semana. Só que hoje começa a Copa Paulista. E a Ponte e o Guarani, eles enviaram equipe. Então, é um misto ali da equipe sub-20 com alguns jogadores da equipe profissional que não estão sendo aproveitados pelos treinadores, pelo Felipe Conceição no Guarani, pelo Marcelo Oliveira na Ponte Preta. Então, hoje começa a Copa Paulista. Todas as partidas acontecem às 3 horas da tarde. O Guarani joga aqui em Campinas, no estádio Brinco de Ouro, às 3 horas da tarde, contra a Portuguesa da capital. Lembrando, com os portões fechados aos torcedores. Então, por favor, não se aglomerem, né? Quero assistir a categoria de base, quero conhecer quem são os jogadores que estão subindo. Ainda não pode acontecer isso. Então, com os portões fechados, tem Guarani e Portuguesa às 3 horas da tarde. No mesmo horário, lá em Santos, a Ponte Preta estreia diante da Portuguesa Santista, diante da Briosa, aí tentando voltar ao cenário estadual. Então, quem vencer a Copa Paulista dá uma vaga à Copa do Brasil. Então, é um torneio muito importante para essas equipes que não estão em nenhum torneio, né? No Campeonato Brasileiro da Série B, Série C ou mesmo da Série D. Tá aqui, então, nosso pensamento positivo às duas equipes. Com certeza, Mirna. Agora a gente vai falar um pouquinho da abertura de um parque lá em Americana. A gente já falou em Campinas, em outras cidades. Em Americana também está previsto para a partir de sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde, a reabertura do Parque Ecológico da cidade. Lembrando que neste momento em que essa abertura acontece gradualmente, o funcionamento será apenas de sexta a domingo. E a Prefeitura ressalta ainda que essa volta
volta vai também acontecer de acordo com o retorno dos funcionários, porque tem toda uma questão da idade dos funcionários mais velhos, se podem voltar ou não. E aí vai avisando a população, mas a partir de sexta-feira, você que mora em Americana ou é aí perto, pode voltar a frequentar o Parque Ecológico da cidade. Lembrando com todos os cuidados, né? A gente sempre fala aqui, a utilização de máscara, distanciamento, mas você pode fazer a sua caminhada e apreciar a natureza também, que é bom para a saúde mental. Mina, para a gente poder encerrar as notícias da metrópole, tem notícia boa sobre emprego. Na verdade, é um Ou último balanço. Assim? É bom, é positivo, porque tudo que vem acontecendo depois de tantas quedas apresentadas no comércio e no setor produtivo, qualquer aumento de percentual é sempre comemorado. E olha só, de acordo com a Associação Comercial e Industrial de Campinas, a RMC gerou 6.520 postos de trabalho em setembro. Então, olha, a gente tem 1.935 sendo exatamente aqui na nossa cidade, o momento em que parece a gente teve reabertura do comércio, reabertura de bares e restaurantes e aos poucos, então, de forma tímida que seja, mas a gente tem aí um aumento no emprego aqui na nossa região. Lembrando que a gente teve... em relação ao ano passado, uma expansão de 349%, porque naquela ocasião, naquele mês, foram 441 postos de trabalho criados em 2019. E a média nacional foram gerados 313.564 postos de trabalho em setembro de 2020, com a admissão de 1.379.000, um pouco mais disso, mas também a demissão de 1.065.000 trabalhadores. Então, a gente comemora, mas sempre aí com essa parcimônia de acompanhar passo a passo. A gente está chegando agora em novembro, época que sempre falou de serviços temporários. Vamos ver se esse ano o comércio está com todo esse otimismo também na questão das contratações dos temporários, né, Gabriel? Na entrevista que eu fiz há pouco com o professor Roberto, né, falando sobre o e-commerce, nos primeiros 8 meses nós tivemos uma retração, né, uma perda de mais de 849 mil empregos nós tivemos, mas pelo menos o saldo positivo aqui na nossa região no mês de setembro pode ser essa retomada gradual, devagar, mas ela tem que acontecer. Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole. Já passamos também pelas notícias do Legislativo. Só lembrando, então, ao pessoal de casa, vai ver você amanhã cedinho, né? Às 8 horas. Isso, logo 7:55, a gente entra no ar ao vivo para a apresentação dos projetos e, na sequência, os vereadores dão sequência ao trabalho, inclusive na discussão e votação da pauta. Não vai perder hora amanhã, então, que você tem que acordar mais cedo, hein? Muito obrigado, então, a Mina Abreu com as notícias da metrópole.